Diz-nos assim a gloriosa e sacrossanta palavra de Deus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Diga amém e toma o seu assento em nome de Jesus. Quando e como será o arrebatamento da igreja? Quando e como será o arrebatamento? Não há apenas uma incredulidade por parte de muitos que não acreditam, que não são crível, mas são céticos quanto à eminente volta do Senhor Jesus, mas também há muitas dúvidas quando e como será o arrebatamento da igreja. Há muitas dúvidas, principalmente pelos cristãos que pouco lê a Bíblia. Você sabe que quando se fala do arrebatamento, da volta de Jesus, tem muitos crentes que ficam perdidos. Tem crente que quando abre a Bíblia no Apocalipse, eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu tenho até medo de ler no Apocalipse, porque quando começa a falar de bestas, fera, gafanhoto com cara de gente, pastor, dá medo na gente. Eu tenho medo, tenho pavor. Aquelas perseguições do capítulo 13, lá do Apocalipse, falando da besta que subiu do mar, a outra que subiu da terra, passou uma confusão generalizada na minha mente, e eles têm dúvida. Todavia, nós que cremos piamente na palavra, nós precisamos saber que arrebatamento da igreja é para nós os salvos. Inserido está no que Jesus deixou registrado em João capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessas de Cristo. Ele prometeu, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas quando e como será o arrebatamento da igreja? Esta parábola mencionada por Cristo em Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, apenas 4 versículos, ele tira aqui algumas dúvidas do nosso coração. Por exemplo, ele diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Escute bem isso. Três árvores simbolizam Israel: a figueira, a videira e a oliveira. São as três árvores
basicamente falando e biblicamente falando, que representam Israel: a figueira, a videira e a oliveira. E aqui Jesus diz, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Jesus estava falando então aqui com o quê? Ele estava dizendo que nós devemos aprender com Israel, porque a figueira aqui que ele está dizendo representa Israel. 3 árvores, biblicamente falando, representa Israel: a figueira, a videira e a oliveira. Todavia, ele usou aqui uma metáfora, e ele diz, a figueira. Por que ele diz a figueira? Ele diz, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabe por que Jesus falou isso? Porque 2 dias antes, Jesus ele se aproxima de uma figueira, 2 dias antes, quando ele fala sobre a sua vinda. Ele se aproximou de uma figueira e não tinha frutos nesta figueira. Mas a Bíblia diz que não tinha frutos porque não era tempo. Você vai ver o que o evangelista Marcos escreveu, capítulo 11, verso 12 ao 14, coloca no telão. Você vai ver que Jesus ele se aproxima de uma figueira, ele sai de Betânia e aí ele teve fome. Verso seguinte, vendo ao longe uma figueira que só tinha folhas. Eu vou provar para você aqui, biblicamente falando, que esta figueira, essa parábola da figueira, ele estava se referindo a Israel. E olha o que acontece: ele se aproxima da figueira e só vê nela folhas, e diz, foi ver se nela acharia alguma coisa para comer. Ele estava com fome, e chegando-se a ela, não achou senão folhas. Eu pergunto para você, você já leu a parábola? Não coloca agora, fica aí, só vou citar. O povo precisa conhecer Bíblia, gente. Você já leu a parábola de Isaías capítulo 5? Quando diz a Bíblia que o nosso Deus, ele comprou uma vinha e ele preparou essa vinha, e essa vinha representando lá Israel. E ele cercou primeiro essa vinha, ele tirou todas as pedras, tudo aquilo que atrapalhava de dar frutos. E ele ainda plantou de excelentes vides, ou seja, uma excelente plantação ele fez. E ele esperava que dava figos bons, que produzissem figos bons. Mas segundo a parábola de Isaías capítulo 5, produziu figos maus, abrolhos, produziu figos ruins que não dava para comer. E aí você vai ver no final da parábola, lê lá depois da sua Bíblia, Isaías 5, ele diz, esta vinha representa vocês, representa o meu povo Israel. Vocês, eu investi em vocês, eu fiz de tudo que dependia de mim fazer, eu fiz para vocês, e vocês não produziram para mim frutos. Quando Jesus se aproximou desta figueira, ele não viu nela senão folhas. Só que tem uma vírgula ali antes do final do versículo 13, porque não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Ou seja, ela não tinha frutos porque não era tempo.
A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Israel. Mas os seus não o receberam. Por isso que Israel foi tirado dele o direito. Israel ficou 2000 anos praticamente sem dar frutos para Deus. Outras nações estão dando fruto. Aonde tem excelentes vídeos. A igreja está em todo o mundo, ganhando almas, fazendo a obra de Deus. Israel está lá ainda. Muitos judeus, tem os ortodoxos, são os bem radicais, e tem alguns judeus convertidos apenas. Mas eles pararam de dar frutos, mas eles voltarão, segundo a parábola, eles voltarão a dar frutos. E é interessante que quando Jesus amaldiçoa a figueira, a Bíblia diz que no dia seguinte eles passam por aquele mesmo caminho. Você vai ver nos outros evangelhos sinóticos. E aí os discípulos dizem: olha, Senhor, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou até as raízes. Mas por que secou até as raízes? Porque aí nós encontramos Jesus dizendo, tá? Nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que imediatamente a figueira secou. Preste atenção. Nesta parábola, ele está dizendo que Israel voltaria a florescer. Ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. A figueira, ela floresce na primavera. Toda figueira e todas as plantações florescem na primavera. E é no verão que os frutos chegam. Floresce na primavera. E no verão os frutos chegam. Preste atenção. Israel ficou, biblicamente falando, 2000 anos sem dar frutos. Só que a Bíblia diz que em 1948, 14 de maio de 1948, Israel então, ele veio a crescer. E começou então ali em 1948, 14 de maio de 1948, Israel se levantou como uma nação. Todos os judeus que estavam espalhados por todos os países do mundo, eles voltaram para Israel. Eles voltaram para Jerusalém. E a Bíblia nos mostra que isso é uma grande profecia. E sabe que em 1967, na Guerra dos 6 Dias, a Bíblia diz que então se edificou Jerusalém. O que aconteceu? Eles ganharam Jerusalém na Guerra de 6 Dias. E aí, de lá para cá, Israel começou a dar frutos. Sabe o que acontece? É que Jesus disse: quando vocês verem isto, igualmente vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está à porta. Israel, de 1967, de lá para cá, começou a dar frutos. Jesus disse que não passaria esta geração. A geração começou em 1967. Irmão, na minha opinião, uma geração, quantos anos são? Uma geração. Tem gente que tem dúvida, mas no Salmo 90, o verso de número 10,
diz que a geração é o tempo da vida de uma pessoa. E lá diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Mas pode chegar até 80, pelo enfado e canseira. Então uma geração é o tempo da vida de uma pessoa. E se você contar, preste bem atenção, se você contar de 1967, quando de lá para cá Israel começou a dar frutos, se frutificar e produzir frutos para Deus, e você contar de lá para cá uma geração de 70 anos, ou chegando até 80, Jesus pode vir no ano de 2040 até 2050. Jesus pode vir. Segundo, olha, irmão, eu creio que a igreja faz parte da geração do arrebatamento. Eu creio que nós fazemos parte da geração do arrebatamento. Eu não sei você, mas eu creio piamente. Eu creio piamente que Jesus, isso aqui é Bíblia. Ele fala da figueira, que representa Israel. Eu já falei para vocês aqui, que Israel é o relógio escatológico de Deus. Você quer saber quando Jesus vai voltar? Olha para Israel. Não olhe só para o mundo, não. Olhe para Israel. Porque as profecias primeiro se cumprem lá, para depois cumprir com relação a nós. E para mim, a minha opinião é que nós somos a geração do avivamento e somos a geração do arrebatamento. É conosco agora que Deus quer nos dar o avivamento, para que através desse avivamento milhares e milhões de pessoas conheçam a Deus. Por quê? Porque a geração do avivamento também é a geração do arrebatamento da igreja. E aqui Jesus fala, interessante, ele amaldiçoou a figueira 2 dias antes. E depois, 2 dias depois que a figueira foi amaldiçoada, ele fala das profecias relacionadas à sua vinda. 2 dias depois, um dia para o Senhor é como 1000 anos. 2 dias, 2000 anos. Israel ficou 2000 anos sem produzir frutos para Deus. Mas agora, nesses últimos dias, Israel está produzindo frutos para Deus. Você não tem ideia como os judeus estão orando agora. Não é só por causa da guerra, não. Eles estão se convertendo a Cristo. Eles estão entregando as suas vidas a Jesus. Passou um vídeo lá, eles lá no muro das lamentações, eles orando, eles estão saindo na rua, fazendo culto, eles estão orando, eles estão buscando a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É a geração do arrebatamento da igreja. Eu não tenho dúvida, Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Agora, quando e como será o arrebatamento da igreja? Hoje, quando você abre a sua Bíblia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 50, Paulo é categórico em dizer que carne e sangue não herda o reino de Deus. Você vai ver no verso 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Aí ele diz: eis aqui vos digo um mistério. Um mistério. Arrebatamento, irmão, é mistério. Mistério que, segundo Paulo, lá em Coríntios, já fora nos revelado, porque ele diz que o Espírito Santo nos revelou todas as coisas em Deus. Paulo diz: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo sabia que quando Jesus, ele sentia isso. Ele diz: nem todos dormiremos,
Nem todos, ou seja, ele estava se referindo, no arrebatamento da igreja, muitos cristãos vão estar vivos para esse dia. E eles vão subir ao encontro de Cristo nos ares. E eles vão subir em um corpo incorruptível. Eles vão ser transformados num abrir e fechar de olhos. Ele diz isso aqui: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E ele usa um termo grego aqui, no verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos. A palavra momento aqui vem do grego, átomo. Ele usa esse termo, átomo. O que é isso? Algo que não pode ser contado. É a mesma coisa, irmão. As nossas pálpebras piscam tão rápidas do que a nossa própria imaginação. As nossas pálpebras, elas piscam tão rápido que não dá para computar. É uma forma que você olha assim no olho da pessoa, ela pisca várias vezes em vários segundos. Você não percebe. Então, ele usa o termo grego, átomo, que quer dizer algo que não pode ser contado. Por isso que arrebatamento da igreja, só os salvos verão. Ah, pastor, mas está escrito, e ele vem sobre as nuvens, e todo olho verá. Escute, isso aí é a segunda vinda de Cristo em glória, quando ele virá com a igreja. Arrebatamento será apenas para a igreja, e só os salvos participarão desse momento glorioso. A segunda vinda de Jesus em glória, a Bíblia diz que ele vai descer no Monte das Oliveiras. O monte será fendido, uma parte para o sul, a outra para o norte. Aí todo mundo vai ver, todo mundo, irmão. Porque hoje nós temos as mídias, as televisões. Então todo mundo vai ver Cristo. A Bíblia diz, e todo olho verá. Agora o arrebatamento, só os salvos verão e participarão. Por quê? Porque é no momento, é num abrir e fechar de olhos. Por exemplo, nós estamos aqui reunidos. Se acontecer o arrebatamento agora, irmão, dá para ver alguma coisa? Você sente que você foi transformado. Ou seja, o seu corpo passou por uma metamorfose. O corpo corruptível foi revestido de um corpo incorruptível. Mas não dá nem para ver. É no momento, no abrir e fechar de olhos. Paulo diz, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E ele diz, e nós seremos o quê? Transformado. Uma metamorfose. Esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo que é propício a todo tipo de enfermidade. Porque quando a Bíblia fala os salvos no porvir, diz que lá não haverá enfermidade, não haverá nenhum enfermo, tá? Não haverá nenhum coxo, nenhum tipo de tristeza, de lamentação, de choro, morte, diz a Bíblia, não haverá, aleluia, lá no lugar aonde os salvos estarão. E é lindo esta palavra de Paulo. Ele diz, e nós seremos transformados. Eu pergunto para você, você tem esta convicção, irmão? Que se Jesus vier hoje, você está pronto para subir, porque você faz parte da geração do arrebatamento? Você tem certeza? Jovem, você está preparado para esse momento?
Porque você já pensou na decepção? Se Jesus vier e alguém entre nós, eu, você, se nós não estivermos na lista dos salvos, eu sempre digo, na igreja tem na igreja tem duas igrejas. Que isso, pastor? Na igreja tem duas igrejas? Tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é essa que nós estamos vendo aqui. Olha aí, você dá uma olhada, vê todos os irmãos. Esses fazem parte da igreja visível. Mas eu não sei quantos aqui fazem parte da igreja invisível. A Bíblia não diz que é a igreja visível que vai subir. A Bíblia fala que é a igreja invisível. Lembra da parábola das 10 virgens? Era uma totalidade. Tinham 10 virgens, mas só 5 entraram para as bodas, quando fechou-se as portas. Isso requer de mim e você, primeiro, quebrantamento, confissão de pecados, preparação, jovem, espiritual, para você não ficar envolvido com as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Será que eu e você, nós estamos preparados para esse momento do arrebatamento? Ah, pastor, mas eu acho que ele vai vir daqui 100 anos. Eu acho que ele vai vir quando eu estiver bem velhinho. E você vai deixar para se preparar quando ele chegar? A Bíblia diz que quando ele chegou, as virgens loucas, elas foram em busca do azeite. Mas aí, irmão, já era tarde. Sabe que tem crente que está deixando para se preparar depois que ele chegar. Aí não tem mais tempo, irmão, porque vai ser num momento. A Bíblia diz num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. E ele diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, verso 54, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da incorruptibilidade, ou da imortalidade, aí ele diz, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Gente, isso aqui é extraordinário. Eu queria tempo para a gente estudar isso aqui. Isso aqui é tremendo. Tragada foi a morte na vitória. Aí você vai lá para o capítulo 4 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. Paulo faz um resumo do arrebatamento dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes aqui, leigos, pessoas sem entendimento, obscuridade na mente, para não entender acerca do assunto, acerca de que eu e você, nós somos a geração do arrebatamento. Ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, leigos, obscuros de conhecimento. E ele diz, acerca dos que já dormem. Por quê? Porque na igreja de Corinto, tinha muitos irmãos partindo para estar com o Senhor, morrendo, e eles tinham dúvida, mas o que vai ser da vida desses irmãos? E agora? Morreram, Jesus não veio, o que vai ser deles? E aí Paulo dá a palavra de esclarecimento. Vocês não precisam se entristecer quanto àqueles que já dormem no Senhor. E é interessante, a Bíblia, numa linguagem clássica, não fala morrer. Às vezes nós falamos morrendo no Senhor, ou morreu no Senhor. Mas a linguagem na escatologia bíblica é para os que
dormem no Senhor, dormem. Aonde estão os irmãos que estão partindo para a eternidade hoje? Estão morrendo em Cristo. Eles estão no paraíso. Fazendo o quê? Dormem. Não é que eles estão inconscientes, mas já é um lugar de consolação. É um lugar onde eles estão sendo abençoados e tem a presença do Pai. É interessante. Ele diz, olha, como os demais, para que vocês não entristeçam, ou não entristeçais, como os demais que não têm esperança. Aí ele diz, porque se cremos, verso 14, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem. Olha a expressão novamente, aqueles que em Jesus dormem. Você lembra quando Jesus encara a morte como dormir. Lembra quando ele se referiu a Lázaro? Ele diz, não, Lázaro está dormindo, Lázaro dorme e eu vou acordá-lo. Mas se dorme, os discípulos disseram, está salvo. Aí não, ele falou claramente, Lázaro está morto. Então, Jesus encara a morte como uma dormida. Os que estão lá estão dormindo em Cristo, estão dormindo, mas serão acordados com o brado da trombeta e a voz do Todo-Poderoso Deus. Interessante, olha, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-os, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, olha Paulo se incluindo na geração do arrebatamento. E ele não chegou aí, a geração, porque eles esperavam a igreja primitiva bem diferente da visão da igreja hoje. Eles esperavam Cristo para aqueles dias. Tanta pressa era que eles vendiam até propriedades e fazendas, eles repartiam. Eles queriam ficar despidos de tudo para esperar Jesus a qualquer momento. Só que Israel não produziu os frutos necessários. E aí Jesus não veio. Passaram-se 2000 anos. Agora Israel em 1967. Israel de lá para cá começou a dar fruto. Ou seja, nasceu então ali a última geração. E essa última geração, eu acredito, irmão, que eu e você, nós fazemos parte dela. Aí ele diz assim, verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Por que o mesmo? Foi o mesmo que subiu ao céu. E eu falei aqui de Atos, capítulo 1, quando Jesus foi assunto aos céus. Ele se ascendeu aos céus. É o mesmo, ele disse através da boca dos dois anjos. Está vendo esse Jesus aí, que entre vós está sendo assunto ou recebido no céu? Ele há de vir, assim como para o céu vistes subir. É o mesmo Jesus, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Tem gente que confunde, porque quando se fala de trombeta, alarido, fala, é barulho. Barulho para os ouvidos dos salvos, não do mundo. Arrebatamento, ninguém lá fora vai ver. Arrebatamento, irmão, se tiver dois crentes, um preparado e o outro não, o que estiver preparado no momento súbito do arrebatamento, ele desaparece. O outro olha assim, não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. Olha, os grandes canais de televisão do mundo, eles vão noticiar que aviões caíram, cujos pilotos eram cristãos genuínos. E é bom, né, irmão, ser piloto, porque já está lá em cima mesmo, né? Já fica mais fácil. É bom ser piloto nessa hora. E algum cristão que estiver ali, irmão, o encontro será mais fácil aí. Já está ali em cima. Olha, aviões cairão do céu. Irmão, haverá gente dirigindo carros, carretas, caminhões, e que vão produzir grandes acidentes em todo o mundo. Sabe por quê?
Porque chegou a hora do arrebatamento. E quem estiver dirigindo no volante, irmão, o carro vai seguir sozinho, sem um condutor, porque vai ser arrebatado para estar com Cristo. Vai ser assim. Por isso Paulo diz, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, esses ressuscitarão primeiro. Pastor, por que eles primeiro? Porque eles passaram pelo processo da morte. E os que forem da geração do arrebatamento, eles estarão vivos. Então é por isso que primeiro, mas primeiro não é primeiro como, primeiro fulano tal come, depois nós. Esse primeiro aí é uma ordem apenas, mas tudo será feito num momento, num abrir e fechar de olhos. Já pensou que coisa extraordinária? Já pensou que coisa linda? Olha, a voz do arcanjo vai bradar, a trombeta de Deus vai soar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo diz, depois nós. Os que morreram em Cristo, eles primeiro. Depois nós. Os que ficarmos vivos. Gente, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Que haja nesta noite aqui temor e tremor diante desta palavra. E que haja, sobretudo, uma preparação espiritual, irmão. Santidade ao Senhor, obediência, submissão a esta santa e gloriosa palavra. Por quê? Porque Jesus pode vir a qualquer momento. Quando a gente fala 2040, 2050, que dará então uma geração a contar de 1967, quando Israel de lá para cá, você vê que ele se sagrou em 1948 como nação, mas ainda ficou lá empacados, não produzia fruto, eles não tinham posse de Jerusalém, mas nas guerras dos 6 dias, aí eles tiveram essa vitória, eles tomaram então Jerusalém, e de lá para cá, a figueira brotou, e os seus frutos estão por aí, mundo todo vê os frutos de Israel. E agora Paulo fecha as palavras dizendo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os nossos irmãos que dormem no Senhor, os que morreram em Cristo. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Fique em pé. Olha para cá. Prepara para esse grande dia do arrebatamento da igreja. Gente, segundo as profecias bíblicas e tudo que Jesus falou e profetizou relacionado a Israel, olha para cá, tem se cumprido, biblicamente falando. Nós não temos mais tempo para perder. Jovem, se consagra. Jovens, se levanta como pregadores da palavra dessa última geração. Deus quer usar vocês com autoridade, com poder prevalecente. Deus quer levantar homens e mulheres nesse tempo do fim para pregar a sua palavra e dizer para esse mundo, olha para cá, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Nós somos a geração do avivamento, mas também somos a geração do arrebatamento. Geração do avivamento é a geração avivada para pregar o amor, para pregar a salvação, para dizer para as pessoas, olha, se converta a Cristo, porque o machado está na raiz das árvores, e toda árvore
que não produz bons frutos, colhe e cortam-se, e colhe e lança no fogo. Você está esperando o quê? Para você voltar a produzir frutos para Deus. O que você está esperando? Jesus voltar primeiro para você correr para a igreja? Porque olha, vai ter mais pessoas na igreja, guarde isso, guerreiro Cleves, vai ter mais pessoas na igreja depois que Jesus arrebatar a igreja do que nesse tempo. Por quê? Porque quando as pessoas souberem que Jesus veio e arrebatou a igreja, irmão, olha, milhares e milhões de pessoas vão correr para a igreja. Pessoas que já foram crentes em outras épocas, pessoas que já serviram a Deus, eles vão constituir novos pastores, terão novos corais, grupos de adoradores, vão correr tudo para a igreja. Mas olha para cá, aí será muito tarde. Quando as virgens loucas chegaram, Cristo já havia fechado as portas. Tem gente que está esperando se preparar depois que Jesus vir. Para a nação de Israel, Amós 4:12, Jesus disse assim, e hoje nós somos o Israel espiritual de Deus. Ele diz, porque assim te farei, ó Israel, porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você está preparado para encontrar com Cristo? Está preparado? As vestes estão brancas, como nós cantamos aqui. Será que você está pronto para ouvir o som da trombeta? Se não está, hoje você pode cair aos pés de Cristo, dizendo, Senhor, eu estou aqui arrependido, quero viver uma vida diferente, porque eu faço parte da geração do arrebatamento. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não quero convidar você aqui à frente, não, eu não quero expor ninguém aqui, mas eu quero que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça e faça a sua própria oração. Faça a sua oração. Faça uma consulta com o Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo, porventura eu estou preparado. Espírito Santo, esquadrinha o meu coração, prova os meus rins, vê, Senhor, se há em mim algum espírito mau, guia-me pelo caminho eterno. Somos a geração do arrebatamento. É momento de você falar com Deus. Eu não sei como você fala com Deus. Se quer ajoelhar, você pode dobrar os seus joelhos aonde você está e fazer isso, ou em pé, se você preferir, mas fale com Ele. Senhor, eu não quero ficar nesse mundo, eu quero subir, porque eu creio que eu faço parte da geração do arrebatamento.